Nike Zoom Fly 6 ou Adidas Adizero Boston 12. Tenho aqui duas opções direcionadas a treinos de velocidade, treinos longos e ainda piscam o olho algumas provas, mas qual é que é a melhor? Vamos a mais uma batalha. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dito comparativo entre as Nike Zoom Fly 6 e as Adidas Adizero Boston 12. Antes de fazer aqui umas pequenas introduções sobre ambas sapatilhas, vou-te relembrar que já fiz ambas as análises completas aqui no canal. Para quem me vê no YouTube, vou pôr aqui em cima o link direto para os vídeos das análises. Noutras redes sociais terão que procurar, que elas também estão por aí. As análises estão por aí, algures. Então, aqui as Nike Zoom Fly 6 são uma opção de Nike para velocidade, ok? São pensadas em treinos de velocidade, mas também servem muito bem para treinos longos. E, obviamente, também fazem provas, claramente. Aqui, as Boston 12 são também a opção de velocidade da Adidas, é uma opção muito polivalente, ok? A Adidas tem a gama Adizero é muito completa, desde opções mais para treinos diários até opções para competição. Aqui as Boston 12 são uma opção muito versátil que dá para treinos de velocidade, treinos longos e até provas. São assim um pouco pesados para isso, mas servem perfeitamente para provas também. Nota que daqui em breve, daqui a nada mesmo, estão a sair já as Boston 13. Eu obviamente que não experimentei as Boston 13, ainda sei muito pouco sobre as Boston 13, daquilo que eu já vi. A entressola parece-me ser igual, se não for igual é bastante semelhante, por isso provavelmente este comparativo com as Fly 6 também se pode aplicar com as Boston 13, ok? Muito provavelmente. E como sempre, já sabes, tens lá em baixo na descrição os links para lojas a qual estou afiliado, onde podes comprar estas ou outras sapatilhas e com isso apoiar aqui no canal. Se és novo aqui neste canal, então lembra-te de subscrever, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo e segue-me também no Instagram, que eu vou pôr aqui em baixo a minha tag, que para mim é muito importante. Então vamos já começar esta batalha e vamos começar com o ponto do conforto. Este é um ponto bastante fácil, ok? Quem conhece a gama Adizero já sabe que a gama Adizero não é propriamente sinónimo de conforto, ok? Não é que as Boston 12 sejam desconfortáveis, até não são, até acho que são confortáveis dentro daquilo que esperamos da gama Adizero, ok? Uma sapatilha pensada em performance e se forem ver aqui, não tem assim muito acolchoamento, ok? O próprio tecido é um tecido muito plástico, ok? Não é assim dos mais confortáveis, a língua muito fina, não tem qualquer acolchamento também aqui na língua, portanto, toda ela está mais pensada em velocidade e não tanto em conforto, ok? Depois, derivado de ter aqui uma pisada um pouco mais firme, também tirando aqui um pouco do conforto mesmo ao pisar. Portanto, quer ao calçar, quer ao pisar, não é uma das opções mais confortáveis, mas fica a nota, não acho que seja uma sapatilha desconfortável, ok? Longe disso. Simplesmente, comparando com as Fly 6, é um patamar completamente distinto. As Fly 6 têm um interior com um bom nível de acolchamento, ok? Estão aqui a ver, tem aqui um bom nível de acolchamento bastante agradável, ok? Parece mais luxuoso. A língua também não é daquelas mais alcochoadas, mas ainda assim tem aqui um pouco de esponja que ajuda aqui a amortecer aqui um pouco, a proteger o pé dos atacadores ou cadarços. Depois o forro interior, tem aqui um forro interior bastante confortável, que eu não esperaria numa sapatilha pensada em velocidade, ok? Da parte exterior, que não interessa porque nós temos o pé por dentro, mas mesmo a parte exterior também é assim plástico, mas muito menos aqui que a sensação de plástico dos Boston 12. Depois, a correr, aqui um conforto que não é comparável com os Boston 12, ok? A pisada é muito suave, tem um amortecimento muito bom, a espuma é muito mais macia e por isso dá-nos muito mais conforto. Portanto, quer só ao calçar, quer a correr, aqui as Fly 6 são bastante mais confortáveis que as Boston 12, portanto, o primeiro ponto do conforto vai para as Fly 6. Agora, vamos à entressola. Entressola não é um ponto fácil, até pode ser aqui um pouco polémico, ok? Pode haver aqui opiniões distintas. Então, temos aqui duas entressolas, até por um lado bastante similares. Ambas têm uma espuma de topo, uma espuma de performance e ambas têm uma espuma mais básica, ok? Começo pelas Boston 12. Tem aqui a espuma Light Strike Pro, ok? Esta parte aqui, este branco um pouco mais escuro, ok? Tem aqui uma boa camada de espuma Light Strike Pro. É a mesma espuma que equipa as Adios Pro, ok? Portanto, é uma espuma de competição. Claro que
todas as marcas têm formulações ligeiramente diferentes entre sapatilhas mesmo para competição e sapatilhas para treino, ainda assim é Lightstrike Pro. Depois, aqui em baixo, ok, esta parte aqui, branco um pouco mais claro, é uma espuma Lightstrike 2.0, é uma espuma EVA mais básica, ainda assim é uma espuma bastante boa, tem-se mostrado ser muito resiliente e bastante até agradável de usar para aquilo que eu esperaria. E depois temos cá dentro, não uma placa, mas estas barrinhas que são Energy Rods, ok? Que servem como se fosse uma placa. Aqui já as Fly 6 têm a espuma ZoomX na parte superior, ok? Que é a espuma também que equipa esta patilhas de competição da Nike, e na parte baixa, a parte maior, é a espuma SR02, também é uma espuma, se não me engano, uma combinação de EVA mais simples, ok? Depois temos aqui uma placa de carbono, ok? Bom, de um ponto de vista de utilizador, de corredor, eu prefiro aqui a espuma das Fly 6 para a maioria dos casos, ok? Só alguns casos muito específicos, que já explico mais à frente, é que eu prefiro aqui a combinação das Boston 12. A nível de espumas, eu até daria aqui um empate, porque são bastante equivalentes. Tem espumas, por um lado, de performance e umas espumas mais básicas. É igual em ambas. Mas aqui há algo que as distingue. Enquanto que estas Energy Rods são de fibra de vidro, aqui as Fly 6 têm placa de carbono, ok? E os Boston 12 podiam ter também Energy Rods de carbono, como tem a A2 Pro 4, por exemplo. Portanto, só por essa diferença, só por essa distinção, que ainda é significativa, ok? O carbono é mais caro, é mais valioso, é uma tecnologia mais avançada, só por isso vou dar o ponto da entressola aqui às Fly 6. Agora vamos ao ponto da sola ou solado, sola exterior. Então, temos aqui duas borrachas com uma cobertura, eu diria, bastante idêntica, ok? A cobertura dos Boston 12 é superior, ok? Tem aqui na parte de calcanhar maior cobertura, ainda assim não é por aí que os vou distinguir, porque sinceramente esta parte aqui, pelo menos no meu caso, não interessa muito, não é aqui, nunca destruo aqui as solas, destruo sempre aqui no calcanhar, e depois quem pisa com a frente destrói aqui mais que a parte da frente. A nível de ponto de cobertura seria aqui um empate. A nível de durabilidade, esta borracha da Adidas, que aqui temos Continental, é uma borracha que se tem mostrado bastante resiliente. Eu aqui, eles também são espertos, eles põem aqui esta parte da borracha é lisa, ok, ela já vem assim lisa, não está como se não está a comida, é mesmo lisa, e torna mais complicado de ver o desgaste, mas óbvio que tenho aqui já algum desgaste, tenho já aqui umas boas centenas de quilómetros, não muitas, talvez 200, 300 quilómetros em cima destas sapatilhas, mais para os 300 provavelmente, vê-se já que há algum desgaste, ainda assim temos aqui pouco desgaste. As Fly 6 também têm sido melhores do que eu pensava inicialmente que iam ter um desgaste muito acelerado, mas também, fosse sincero, não é um desgaste acelerado. Ainda assim, com menos quilómetros nas Fly 6, note que tem um desgaste mais acelerado que as Boston 12 com mais quilómetros. Portanto, aqui na parte da durabilidade, o ponto iria para as Boston 12. Depois, na parte do grip, é mais um ponto fácil para as Boston 12. Eu nunca tive qualquer problemas aqui com as Fly 6, ok, tanto a correr em piso molhado como a seco, mas nota-se claramente aqui uma diferença para a borracha Continental. A piso seco, esta borracha agarra, que é uma maravilha ali o alcatrão, ok, que eu gosto de correr em alcatrão, agarra mesmo bem o alcatrão, vê-se mesmo aqui a nossa saída a atacar e a puxar ali o alcatrão. Depois em piso molhado, esta borracha também me está a dar um pouco mais de confiança do que dá a borracha das Fly 6. Portanto, o ponto da sola ou solado vai para as Boston 12. Quanto ao peso, é um ponto muito técnico, ponto para as Fly 6. Não há muito a discutir, ok? As Boston 12 são uma sapatilha um pouco pesada para aquilo que seria esperado dela, ok? Eu vou por aqui em baixo os pesos no tamanho 42, que é o tamanho padrão, e depois no meu tamanho, ok? Que é o tamanho 45 nestas sapatilhas. As Boston 12 são mais pesadas e são mesmo um pouco pesadas para aquilo que seria esperado. Uma sapatilha para treinos de velocidade, elas têm um peso acima da média. Esse peso, ele está lá, sente-se um pouco, mas não incomoda. Eu faço treinos de velocidade, a ritmo threshold perfeitamente com esta sapatilha. Já fiz 5 capas abaixo de 20 minutos com as Boston 12, não tive qualquer problema com isso. Quer dizer, custou, não foi fácil, mas fez, ok, não houve aqui grandes questões por serem as Boston 12, portanto, elas são pesadas, mas são competentes. Ainda assim, as Fly 6 são mais leves, ok? Aqui na mão, não se sente assim essa diferença, sinceramente, a correr.
não se sente também assim muito essa diferença, ok? Mas seja como for, é um ponto técnico, o ponto do peso vai para as Fly 6 porque são mais leves. Agora o ponto do ajuste. Bom, temos aqui dois ajustes impecáveis, ok? Tanto nas Fly 6 como nas Boston 12 o ajuste é impecável. O tamanho, ok? Vamos para o tamanho verdadeiro, não houve aqui diferenças nenhuma das duas naquilo que é o tamanho, portanto o tamanho verdadeiro, que é o meu tamanho verdadeiro, neste caso 45, está perfeito. Aqui o 45 nas Boston são 45 e 1/3, é uma numeração que a Adidas gosta de inventar, mas vá, em duas são o 45 e está o tamanho certinho como eu gosto, que ali com um espaço, com 1 centímetro, que ali 1 polegar à frente de folga. Depois, a nível de ajuste, temos dois bons ajustes à frente, ok, não são, para mim, muito apertados, é mais apertado nas Fly 6, ok, são mais justas à frente do que as Boston 12, então tem aqui um pouco mais espaço, ainda assim, para mim, ambas estão perfeitos. Calcanhar fica completamente bem ajustado em ambas as sapatilhas. Agora, o que é que eu devo aqui dizer? É muito mais fácil termos um bom lockdown, um bom ajuste nas Fly 6, porque é calçar, apertar e ponto final, do que nas Boston 12, porque a Boston 12 tem aqui um sistema de cadeiras ou cadarços que é complicado, ok? Eles ficam muito presos, custa alargar para pôr o pé, portanto, é mais complicado ter um bom ajuste, conseguir um bom ajuste aqui nas Boston 12 do que nas Fly 6. Ainda assim, o ajuste em ambos é, na minha opinião, perfeito, mesmo acho que melhor seria impossível para mim, pelo menos. Portanto, o ponto do ajuste vai ser um empate. Agora, o ponto do amortecimento. Primeira surpresa, ok? Eu, antes de fazer este teste, antes de correr com as duas sapatilhas para poder compará-las, eu já sabia, pensava eu, que o amortecimento ia ser ganho pelas Fly 6. Vou deixar de dizer que não foi, ok? O amortecimento foi ganho pelas Boston 12. Portanto, as Boston 12 com menos altura de espuma, com uma espuma que comprime muito menos, para mim tem um melhor amortecimento, ok? Porquê é que eu digo isto? Porque ao pisar com muita força no calcanhar, ok, e aí que eu testo muito bem o amortecimento é dar uns saltos e pisar com muita força no calcanhar, eu aqui nas Fly 6 o espuma é muito macia e ela comprime totalmente e depois sinto que para, ok? Sinto ali um ligeiro impacto, atenção, não há exageros, ok? É uma coisa mínima, mas sentes ali que ela chega ao fim e para. As Boston 12, por muito salto que eu dê, elas não chegam ao fim, ok? Porque elas são mais firmes, comprimem de forma mais controlada, para o nosso peso de forma mais controlada e nunca esgotam, nunca chegam ao fim. Portanto, o amortecimento das Boston 12 provou ser melhor. Agora, toma este ponto com um bocadinho de sal, porque se pisares com a parte da frente, sinceramente, não vejo aqui grandes diferenças. Aqui o conforto superior das Fly 6 diria também que um melhor amortecimento. Pisando que a parte da frente, as Fly 6 poderiam ganhar, mas a diferença é mínima, ok? Não é muito grande. Agora, com a parte de trás, que somos a maioria, desculpem lá, somos a maioria dos corredores que pisam com a parte de trás, portanto, com a parte de trás, o amortecimento é melhor nas Boston 12, ok? Mais uma vez, toma isto com um pouco de sal, porque se fores um corredor leve, ok, tu nunca vais esgotar as Fly 6, ok? Se fores um corredor leve, estas Fly 6 servem perfeitamente para aquilo que tu precisas, ok? Tinhas de ser um corredor muito pesado para conseguir esgotar este amortecimento das Fly 6, bem, muito pesado, pelo menos pesado, ok? Acima do peso ideal, do peso normal, vá para o teu tamanho, para poderes esgotar aqui as Fly 6. Portanto, num caso normal, este amortecimento é mais do que suficiente. Seja como for, este para mim também é um ponto muito técnico, portanto, o amortecimento vai ser ganho pelas Boston 12. Agora o ponto do retorno de energia, ok? Aqui eu já adivinhava o que é que ia dar este ponto. Bom, ambas têm um retorno de energia bom, há uma que para mim é mesmo muito bom. Vou começar pelas Fly 6. Fly 6, por serem uma espuma muito macia, não vão ter nesta espuma um grande retorno de energia, a não ser que fosse uma espuma espetacular, que a ZoomX até é, ok? A ZoomX é uma espuma ótima, com ótimo retorno de energia, mas é muito pouco. A ZoomX é só esta parte aqui pequenina cá em cima, ok? É muito pouco, tudo o resto é SR02. Portanto, ela vai depender muito da placa para compensar este excesso de maciez em que nós afundamos muito o pé. Na minha opinião, não compensa o suficiente, ok? Para ritmos muito rápidos, ritmos de threshold, ritmos de 5 capas, 10 capas, esta espuma, este conjunto entre sola, não dá a energia suficiente para estarmos a esses ritmos. Não quer dizer que não funciona, ok? Estou a ir aqui num caso extremo. Estou a comparar com as Boston 12, portanto tenho que ir aqui aos casos extremos. Não acho que dê a energia suficiente para isso. Eu acho que sim, que ela é muito boa para ritmos de tempo, ok? Ritmos acima de meia maratona, ok? Até a maratona, aí sim ela é excelente e aquilo que nos dá é mais do que suficiente. Ainda assim ela engana muito. Ela, quando nós corremos
um treino mais simples, um treino fácil, parece que não dá assim muito retorno de energia, parece que ela é uma sapatilha que não é muito rápida, mas depois, ao fazermos um treino, e fiz muitos treinos longos com muita velocidade pelo meio com estas sapatilhas, e no fim desses treinos nós percebemos que não nos cansámos tanto como esperaríamos com uma sapatilha com pouco retorno de energia. Quer dizer que ela, no fundo, até tem um bom retorno de energia, mas não para 10 capas, ok? Agora, aqui as Boston 12 tem um conjunto aqui mais firme, tem espumas mais firmes onde se sente que conseguem descomprimir rapidamente, ok? Porque também comprimem pouco, por serem mais firmes, lá está, elas descomprimem rapidamente, dá aqui um balanço superior àquilo que temos nas Fly 6. Depois, na parte da saída, ok, eu sinto que aqui a transição calcanhar, biqueira é muito mais fluida, muito mais rápida aqui nas Boston 12 do que nas Fly 6. Portanto, tanto pelo retorno puro de energia da sola, da entressola, como pela transição, aqui as Boston 12 têm um retorno de energia superior e por isso vou ganhar o ponto. Agora, a estabilidade, ok? Aqui um ponto também fácil que eu já adivinhava até antes de começar a testá-las. Porque as Fly 6, por as Fly 6 terem aqui uma espuma muito macia e têm mais altura de espuma, ok? Têm mais 4 mm, se não me engano, ok? Se não me falhar a memória, do que as Boston 12. Boston 12 tem um pouco menos altura de espuma e tem uma espuma mais firme. É muito mais fácil para mim torcer aqui o pé para dentro ou para fora nas Fly 6, pela espuma ser tão mais macia do que aqui nas Boston 12. Aqui na Boston 12 temos espuma algo firme aqui atrás e não é fácil eu torcer o pé. Depois, já cá ver, a nível de calcanhar, elas são, repara que elas são praticamente iguais, ou mesmo iguais de largura de calcanhar. É mesmo uma questão da espuma ser demasiado macia para nos dar tanta estabilidade aqui nas Fly 6. Dito isto, eu nunca senti problemas de estabilidade nas Fly 6, ok? Nunca senti, mas eu piso de forma neutra. Ainda assim, nunca senti. Portanto, se calhar, mesmo para quem tenha um pouco de pronação, as Fly 6 poderão não ser assim muito mais, mas claramente as Boston 12 são preferíveis para quem tenha um pouco de pronação, portanto o ponto da estabilidade vai para as Boston 12. Agora, versatilidade, ok? Qual é aquela sapatilha que para mim é mais versátil, em que eu faria um pouco de tudo, ou mesmo de tudo? Essa é aqui as Fly 6, ok? Treinos de recuperação, claramente Fly 6. Boston 12 é pouco confortável e firme para treinos de recuperação, ok? Claramente Fly 6. Depois, treinos fáceis. Fazia com duas, mas fazia com as duas, sério, sem qualquer problema. Mas treinos fáceis para mim têm que ter assim, algum conforto também. Portanto, Fly 6, claramente, ok? Aqui não havia dúvidas. Agora, treinos de velocidade. Aqui já depende. Treinos threshold a ritmos 5, 10 capas, Boston 12. Treinos de tempo, ok? Acima de meia maratona, acima não, acima de tempo até abaixo de meia maratona, desculpem. Portanto, a partir de treinos de tempo, se calhar já prefiro aqui as Fly 6, eu para treinos de tempo ou treinos de meia maratona, e claramente treinos de maratona, a ritmos de maratona, prefiro as Fly 6, porque para esses treinos não preciso tanta velocidade e tipicamente treinos de tempo para cima, ok, mais lentos, eu faço mais distâncias, faço distâncias maiores, portanto, eu preciso aqui um pouco mais de conforto e de uma espuma que dê aqui mais compressão e descompressão. Eu aprecio isso. Portanto, a velocidade dependeria. Treinos muito rápidos, Boston 12, treinos não tão rápidos, Fly 6. Depois, treinos longos, claramente Fly 6. Mesmo só 20 capas, Fly 6. Não sinto muito conforto em treinos longos que as Boston 12. Ao fim de 20 capas, sinto que os meus pés já estão a pedir aqui um pouco de mimo, que os Boston 12 não me estão a dar. Portanto, seria claramente aqui as Fly 6 para treinos longos. Depois, para provas, aqui também dependia. Prova até 10 capas, Boston 12, tudo o resto, Fly 6. Portanto, as Fly 6 acabam por cobrir aqui um maior leque de treinos e de provas do que a Boston 12. Portanto, no final do dia, as Fly 6 são mais versáteis e ganham então o ponto. Agora, o preço. Por uma diferença de 10 euros, ganham aqui as Boston 12. A Boston 12 tem um PVP de 160 euros, enquanto que as Fly 6 têm um PVP de 170 euros. Eu acho que ambas têm um preço muito ajustado para o mercado em que estamos, ok? Há opções concorrentes que custam cerca de 190 a 200 euros, portanto, ambas têm um preço que é alto, mas é ajustado e acaba por ser um bom preço, e eu acho que as Fly 6 justificam a diferença de mais 10 euros. Acho que vale a pena dar mais 10 euros pelas Fly 6, ok? Temos uma espuma diferente, para mim um pouco melhor, porque é mais versátil, placa de carbono, etc., mais conforto. Acho que vale a pena. Ainda assim,
aqui as Boston 12 são mais baratas e por isso ganham o ponto. Uma nota, neste momento, como estão quase a sair as Boston 13, vai ser muito fácil encontrar as Boston 12 em promoção. Já se encontrava, mas se calhar agora ainda mais fácil e os toques vão acabar rapidamente. Conclusão, com surpresa do meu lado, ganharam as Boston 12 com 6 pontos contra 5 das Fly 6. E antes de começar os testes para este vídeo, eu para mim já sabia que iam ganhar as Fly 6, ok? Estava na cara para mim que iam ganhar as Fly 6 e fui surpreendido com os pontos, porque no final quem ganhou aqui a batalha foram as Boston 12. Agora, vou-te dar, isto é uma batalha, ok? Muito técnica, mas também em alguns pontos um pouco subjetiva. Agora vou-te dar a minha opinião, mais subjetiva e nada técnica. Se eu fosse ter apenas uma sapatilha, tinha que ser as Fly 6, ok? Porque fazem muito bem todo o tipo de treinos, perdem um pouco em velocidade, mas tudo o resto fazem muitíssimo bem. Portanto, só uma sapatilha, a minha escolha seriam as Fly 6. Se aquilo que tu pretendes é uma opção para velocidade e apenas para velocidade, as Boston 12 são superiores, ok? Se queres fazer treinos de velocidade, então vai buscar as Boston 12 e não as Fly 6, ok? Tudo o resto, sinceramente, eu iria buscar as Fly 6. Onde é que elas combinam muito bem numa rotação? Bom, Boston 12, caso tenhas opções mais confortáveis e queres apenas uma opção mesmo para velocidade, é onde ela vai encaixar muito bem. A Fly 6 vai encaixar em todo lado, sinceramente, ok? Mas eu aqui combinaria umas opções não tão macias, ok? Para ter aqui um balanço entre sapatilhas confortáveis e macias com não macias, e tens opções como, por exemplo, as Adizero SL2, que até é muito confortável, ok? Mas é menos macia aqui que as Fly 6, pode ser a tua opção para treinos diários e conjugas aqui depois com as Fly 6 para treinos longos, provas mais longas, e as SL2 da Adidas fazem tudo o resto, treinos mais pequenos, provas curtas também. Ainda hoje fiz um treino threshold com as SL2 e adoro treinar velocidade com as SL2, apesar de não serem as melhores que eu tenho para velocidade, mas gosto mesmo muito. Portanto, SL2 é aqui uma boa combinação aqui com as Fly 6. Mais uma vez, tens lá em baixo na descrição os links para poderes comprar estas duas sapatilhas ou as que tu quiseres, ok? Lembra-te de seguir os links para aceder às lojas ao qual eu estou afiliado. Se tiveres dúvidas sobre este comparativo ou o que tu quiseres, coloca lá em baixo nos comentários, sabes que eu respondo sempre. Lembra-te de subscrever o canal, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue-me no Instagram e fica por aí. Até à próxima.